bem, senhores, continuando então, no bloco passado nós falávamos do início da desconcentração e descentralização administrativa. Então nós vamos avançar nesse tema. Nós vimos descentralização. Agora, descentralização precisa ser aqui dividida. Eu tenho uma descentralização do poder político, alguns autores fazem essa diferenciação. Logo, quando a Constituição cria os entes federativos, União, Estados, Municípios, DF, como disse em blocos passados, são entes constituídos pelo poder constituinte originário, há aqui uma descentralização do poder político. Comecei essa nossa aula falando sobre isso. Uma das características da federação é a descentralização do poder político. Eu não posso confundir o poder político, a autonomia política que nós vimos no artigo 18 da Constituição, com descentralização administrativa. Então, dizer que nós estamos num Estado federado significa dizer que o poder político está distribuído em bases territoriais. Logo, há uma descentralização do poder político, ele não está concentrado, como nós vimos no Estado unitário. Então, isso aqui é uma primeira observação. Descentralização política não se confunde com descentralização administrativa. Dentro da autonomia política, que é uma das formas de exercer o poder político concentrado ou descentralizado, no nosso caso descentralizado, eu tenho 4 capacidades. E uma delas que nós vimos é a capacidade de autoadministração. Então, administrar, exercer uma função administrativa, as entidades da administração pública e os entes, mais uma vez, União, Estados, Municípios, DF, autarquias e empresas públicas, fundações públicas ou sociedade de economia mista, então a União poderá exercer diretamente essa atividade administrativa. Eu estaria falando da administração pública centralizada, na função administrativa sendo exercida pelo ente político, pela União, pelo Estado, pelo município, pelo DF. Então eu estaria falando de uma centralização administrativa. Ou a União poderia criar uma nova pessoa jurídica para desempenhar essa atividade, numa hipótese de descentralização que a gente vai estudar lá na frente, um pouco mais à frente. Mas por hora, vamos começar então falando dessa descentralização administrativa. Como você pode ver, descentralização, o Estado executa suas tarefas indiretamente, delegando a atividade a outras entidades. Então na descentralização, a União, o Estado, o município ou o DF, a função administrativa não é exercida diretamente pelo ente federativo, mas ele cria uma nova pessoa jurídica, ou então eu tenho uma pessoa jurídica que já existia, com a qual eu vou celebrar um contrato administrativo de concessão, ou vou celebrar um convênio ou um consórcio administrativo. Eu vou transferir, e nós vamos discutir mais um pouco à frente, se eu transfiro a titularidade e a execução do serviço, ou se eu transfiro somente a execução do serviço. Mas alguns doutrinadores vão dividir a descentralização em territorial ou geográfica, descentralização por serviço funcional ou técnica ou por colaboração. Na territorial, eu teria uma outra pessoa jurídica. No Brasil, o exemplo seriam as autarquias territoriais. Eu tenho uma autarquia territorial, porque os territórios que hoje não existem, pelo menos nesse momento, já foi território Fernando de Noronha, hoje não é mais, mas os territórios têm natureza de autarquia. Autarquia territorial. Essa autarquia territorial exerceria funções administrativas. Eu crio uma pessoa jurídica de direito público e atribuo funções genéricas àquela pessoa. Isso é muito comum nos estados europeus, como por exemplo, em Portugal, nas comunas, por exemplo, portuguesas. Então nós temos aqui formas de descentralização, territorial ou geográfica. Uma seguinte é por serviço, funcional ou técnica. Eu celebro contratos de concessão, por exemplo, uma concessionária de serviço público, para desempenhar funções que a titularidade pertence ao ente federativo, mas eu transfiro para uma concessionária para prestar serviço público, por exemplo, energia elétrica, de transporte coletivo. E uma terceira forma, por colaboração, através de convênios administrativos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no momento mais à frente, ok? E a desconcentração? A desconcentração é uma técnica administrativa por meio do qual eu distribuo competências na estrutura organizacional de uma mesma pessoa jurídica, cujos resultados são órgãos, que eu vou falar quando eu entrar em administração pública direta e administração pública indireta também um pouco depois, ok? Muito bem. Ora, senhores, então, como é que é a organização administrativa do Estado? O Estado ele se divide em primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Quem é o primeiro setor do Estado? É a administração pública direta
e administração pública indireta. Quem é o segundo setor? É o mercado. Esse termo mercado está no livro da professora Maria Silva Zanotti Pietro. São as concessionárias e permissionárias de serviço público. E o terceiro setor? Terceiro setor, sociedade civil organizada, ou seja, o sistema SOS ou CIP. Pessoas jurídicas de direito privado, normalmente associações civis ou fundações privadas, sem fins lucrativos, que vão atuar numa seara na qual o Estado tem interesse. E o Estado vai fomentar o desempenho dessas atividades. Então, o sistema S, Serviço Social Autônomo, SESI, SESC, SENAI, SENAT, o sistema OS, as organizações sociais, Lei 9637 de 98, e as OCIPs, Lei 97 de 99. Nós temos também as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.014, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Tudo bem? Então o Estado ele está dividido em 3 setores. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Se eu fosse examinador numa prova oral para delegado, eu perguntaria assim, candidato, desses 3 setores, na atualidade, qual deles é o setor que mais cresce? Ou seja, qual deles é o setor que mais se desenvolve? Então, senhores, a resposta ela surgiria nesse contexto aqui, ó. Os setores que mais se desenvolvem são o terceiro setor e o segundo setor. Isso vem dentro de um campo semântico que é a ideia de Estado mínimo. Estado mínimo. Estado neoliberal. Estado neoliberal ou Estado gerencial. Estado mínimo, Estado neoliberal ou Estado gerencial. O que eu posso entender, André, por Estado mínimo, neoliberal ou gerencial? Ora, senhores, vamos lembrar aqui rapidamente, né, das revoluções burguesas. Falei dela no início dessa aula de hoje. A certidão, ou uma das certidões de nascimento do direito administrativo, o direito administrativo como ciência autônoma, diz a doutrina, surge com as revoluções burguesas, o princípio da legalidade, Revolução Francesa, Revolução Inglesa e independência das 13 colônias americanas. Dentro desse cotejamento, qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. E dentro desse campo semântico também, você aprende lá em Constitucional que estão os direitos de primeira geração, os direitos de primeira geração, os direitos fundamentais de segunda geração e os direitos fundamentais de terceira geração. Ora, alguns autores de inconstitucional falam em dimensões, outros falam em gerações, não quero entrar nessa discussão. Quero lembrar só do seguinte aqui. Quando falamos em direitos de primeira geração, são os direitos ligados à liberdade. E aqui há uma análise muito estreita entre esse viés constitucional e o direito administrativo como ciência autônoma que estava surgindo concomitantemente com esses movimentos. Ora, se os movimentos liberais, se os movimentos constitucionalistas do século XVIII tinham por um primeiro objetivo garantir direitos de primeira geração, direitos, senhores, à vida, direito à liberdade, direito à igualdade. Cuidado agora, porque aqui a igualdade é igualdade meramente formal. Isso aqui é um ponto importante que você precisa entender. Nos direitos de primeira geração, lá no lema da Revolução Francesa, direitos à liberdade, qual era o papel do Estado? O papel do Estado, senhores, seria garantir as regras do jogo. Seria um papel de não intervenção. Por isso que alguns livros vão dizer que os direitos de primeira geração também são chamados de direitos negativos. O Estado seria uma espécie de vigia noturno. Ele teria a intenção de garantir as regras do jogo, ou seja, Estado, eu tenho que permitir com que a iniciativa privada ela vá satisfazer a maioria dos interesses que vão permear a vida em sociedade. Então as demandas individuais, as necessidades mais básicas devem ser supridas não pelo Estado. Intervenções do Estado na economia são intervenções indesejadas. São intervenções que afastam a economia de um ótimo, ou seja, da maximização dos resultados, da maximização da função-utilidade de todos os bens que vão satisfazer as mais variadas demandas daquela coletividade. Senhores, não há dúvida de que as necessidades humanas são ilimitadas. E os bens materiais disponíveis no planeta Terra para satisfazer essas necessidades ilimitadas, esses bens são limitados. E aqui nós encontramos claramente um trade-off, ou seja, eu tenho necessidades humanas ilimitadas
frente a recursos para satisfazer essas necessidades que são limitados. Senhores, essa conta não vai fechar nunca, porque se as necessidades são ilimitadas, mas os bens disponíveis para satisfazê-las são limitados, eu preciso encontrar um máximo, um ponto ótimo. Então, qualquer bem, esse computador, essa televisão, essas canetas que eu estou usando, essa camisa que eu estou vestindo, são para satisfazer necessidades. Você que está consumindo esse serviço que eu estou prestando, você está consumindo serviço de luz, porque você tem necessidades que precisam ser satisfeitas. E essas necessidades, para serem satisfeitas, bens e serviços precisam estar à sua disposição. Só que se eu pensar em 7 bilhões de pessoas no mundo, e juntar e somar essas necessidades, 7 bilhões de pessoas no mundo, essas necessidades humanas são ilimitadas. Só que os bens, os recursos naturais, matéria-prima, força de trabalho, bens naturais, são limitados. Então eu não vou fechar essa conta nunca. Então o que eu tenho que fazer? Procurar um ponto ótimo. Qualquer bem, ele vai ter... Eu posso combinar bens de produção, meios de produção, capital, trabalho, taxa de juros, eu posso combinar os meios de produção, máquinas, equipamentos, para retirar uma alocação ótima de recursos para que a função utilidade daquele bem encontre o seu máximo. Eu possa extrair daquele bem o máximo que ele pode me dar. Então, por exemplo, numa aula de economia, o primeiro ponto que se aprende é necessidades humanas ilimitadas frente a bens e serviços limitados dentro de uma produção humana. Como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que procurar o ponto ótimo, a função utilidade, o ponto ótimo de cada um dos bens e tentar uma alocação de recursos que seja uma combinação também ótima para satisfazer, ainda que eu não consiga satisfazer tudo, mas eu vou satisfazer num ponto máximo, maximizando a função utilidade dos bens. Ora, o que é isso, André? Você está falando de quê aqui? Eu estou falando, senhores, do princípio da eficiência no direito administrativo. Quando pensamos em eficiência, lá no artigo 37, caput da Constituição, a administração pública direta ou indireta da União dos Estados e Municípios da DF deverá respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é um bem ou serviço, uma função pública? Ou seja, um serviço público ser mais eficiente? Ele poder satisfazer o maior número de pessoas gastando menos. Mas para isso eu tenho que maximizar a função utilidade de cada um dos bens. Se eu pensar na polícia, por exemplo, eu tenho um número limitado de viaturas. Ora, eu tenho, vamos supor, 1000 viaturas para as delegacias de polícia do Rio de Janeiro. Eu tenho 10.000 policiais, então eu tenho que combinar viatura, eu tenho que combinar policial, eu tenho que combinar armamento, força de trabalho, bens materiais, máquinas, equipamentos, computadores. Isso vai entrar numa máquina e vai ser entregue para a coletividade. Ou seja, vai ser entregue em forma de quê? De serviço público de polícia judiciária. Eu tenho que combinar uma equação ótima de policiais, viaturas, computadores, armamentos, para que eu possa atingir o máximo de prestação, sendo que meus recursos são limitados. Recursos limitados frente a necessidades humanas ilimitadas. Princípio da eficiência no direito administrativo. Mas por que você está falando isso tudo? Estou falando isso tudo para mostrar a você que qual seria o papel do Estado nos direitos e garantias fundamentais de primeira geração, lá na Revolução Francesa, ou seja, em que a marca era proteger a liberdade. Então o papel do Estado é não intervir na economia. Ora, senhores, aqui nós temos um economista da época, né? Ou seja, conhecido como Adam Smith. Adam Smith. Então o Smith, ele vai criar uma frase que fica conhecida, que é a mão invisível do mercado. Quem deve controlar e satisfazer as mais diversas necessidades humanas não é o Estado. O papel do Estado é de não intervenção. O Estado seria um vigia noturno, como se fosse um guarda noturno para garantir as regras do jogo. O Estado, ele não vai intervir porque intervenções do Estado, segundo esse economista Adam Smith, afastariam o Estado do ponto ótimo de alocação de recursos. Então, intervenções do Estado na coletividade seriam intervenções indesejadas. André, eu preciso saber isso? Você precisa, porque você só vai conseguir entender Estado mínimo, Estado gerencial, que é o Estado, por exemplo, regido pela Lei 9491 de 97, que instaurou no Brasil o Programa Nacional de Desestatização a partir do ano 90. Você só consegue entender a agência reguladora se você entender isso aqui. Por isso eu preciso construir essa base
para que você possa avançar em discussões mais profundas, por mais que isso aqui já seja uma discussão que envolve outros campos do saber, como a economia, que vão te ajudar a compreender como é que os serviços públicos no direito administrativo são tratados na atualidade. Como é que eles foram tratados no século XX. Lá de 1930 a 1980, vivemos um momento no direito administrativo que é o momento do bem-estar social, do welfare state, ou seja, o Estado chama para si a prestação de uma série de serviços públicos, que outrora deixam de ser serviços públicos e essas atividades passam a ser delegadas para concessionárias e permissionárias de serviço público. Energia elétrica, telefonia, transporte coletivo, manutenção de rodovias, serviço público de presídio através de PPP, ou seja, PPP dos presídios, concessão de serviço público, ou seja, na modalidade patrocinada ou administrativa. Então como é que você vai entender isso se você não entende a origem, de onde é que isso saiu? Para isso eu preciso construir essa base. Então o que eu estou falando aqui não é nenhuma maluquice. Eu estou preparando um terreno para que você consiga raciocinar com o direito administrativo, não só pensando no direito administrativo, mas como é que isso surgiu? Isso não surgiu do nada. E eu preciso ir lá na Revolução Francesa para mostrar a você como é que isso aconteceu. Então, voltando para o primeiro setor, o Estado, a administração direta e indireta, tem um cotejamento diretamente ligado, segundo setor e terceiro setor, com o surgimento das revoluções burguesas. Direito à liberdade, direito de primeira geração. Então, os direitos de primeira geração, liberdade e vida e igualdade, qual era o papel do Estado nesse cenário? O papel do Estado era garantir as regras do jogo. É um papel de não intervenção. Por isso que os direitos de primeira geração são chamados também de direitos negativos. Ou seja, lá na sociologia, lá na filosofia, qual seria o autor que embasaria essas ideias? Adam Smith é o chamado Estado Smithiano, a mão invisível do mercado. Então o Estado, ele não vai prestar serviço de saúde, de educação, de assistência social, porque quem deve prestar isso aqui, senhores, é o mercado. Por isso que Smith falava em mão invisível do mercado. Intervenções estatais nesses campos afastariam a economia do pleno emprego. Então a própria sociedade civilmente organizada iria se organizar para ofertar no mercado bens e serviços para satisfazer aquelas demandas daquela própria coletividade. Isso, e assim o foi, da Revolução Francesa até 1930. Por que 1930? Quer dizer, 1917, 1929. Então, em 17, nós tivemos a Revolução Russa. Nós tivemos crise do petróleo. Em 29, tivemos o crash da Bolsa Americana. Ou seja, qual era a ideia de Smith? Que o mercado ele se autorregularia. Só que o mercado se autorregulando, isso é muito bonito numa hipótese de pleno emprego. Então, se eu pensar numa economia de pleno emprego, em que os meios de produção, taxa de juros, investimento se autorregulam, ora, eu teria aqui, não teria uma diferença. Então, se eu pensasse aqui que ricos e pobres, né, aqueles que detêm o meio de produção, e aí o Marx já falava isso, né, exército industrial de reserva, se aqueles que detêm os meios de produção, quais são os meios de produção? Capital, capital, máquinas, equipamento. Então, se você não é detentor dos meios de produção, capital, que permite o investimento, máquinas, equipamentos, você só tem uma saída, que é vender a sua força de trabalho. Você vai vender sua força de trabalho para o empresário. Quem é o empresário? Aquele que organiza os fatores de produção. Capital, mais uma vez, trabalho, investimento. Ele organiza máquinas e equipamentos, monta uma sociedade empresária e você vai trabalhar para ele. Ora, e ele vai te pagar um salário, que é aquilo que remunera a mão de obra, que é o que você tem para ofertar, porque você não é o proprietário dos meios de produção. O problema é que essa economia smithiana de mão invisível do mercado, ela gera a seguinte situação, ó. Nós vamos partir do mesmo ponto. Só que nós não vamos nos encontrar porque essas retas, elas são divergentes. Você vai acumular cada vez mais capital e eu vou acumular cada vez mais, entre aspas, dívidas, né? Porque eu só posso vender a minha força de trabalho. Então, vamos supor que você fez um investimento de 100 mil,
você vai ter um lucro de 100%, você vai me pagar 10% do seu lucro e vai ficar com 90% para você. Agora você tem 190%. E esse processo vai se repetindo em um fator exponencialmente multiplicador. E ao final das contas, vai faltar para mim, possivelmente, educação, vai faltar para mim trabalho. Por quê? Porque o número de pessoas que o Marx chamou de exército industrial de reserva é cada vez maior. Como o exército industrial de reserva é cada vez maior, eu tenho muita oferta de mão de obra. E tendo muita oferta de mão de obra, a remuneração da mão de obra qual é, senhores? É o salário. E esse salário é cada vez menor. Se o salário é cada vez menor, a parte do lucro para o detentor dos meios de produção é cada vez maior. Então, em algum momento, esse exército industrial de reserva se acumulando, essas retas nunca vão se encontrar. Ora, então é muito bonito no plano teórico dizer que nós somos iguais. Ou seja, olha, entre mim e você há uma igualdade. Essa igualdade faz com que nós sejamos iguais perante a lei, né? Princípio da igualdade na Revolução Francesa. Ótimo. Só que esta igualdade é uma igualdade meramente formal. E por que essa igualdade é uma igualdade meramente formal? Porque no momento anterior a esse, senhores, nos estados absolutistas, nós tínhamos duas ordens jurídicas vigentes. Nos estados absolutistas não existia sequer igualdade formal. Porque existia um conjunto de normas para o clero e para a nobreza e um outro conjunto de normas para aqueles que não eram clero e nobreza, que se chamou de terceiro estado. Então o primeiro e o segundo estado era o clero e a nobreza e o terceiro estado eram os plebeus. Ou seja, se você é plebeu, você não tem o mesmo direito que eu. A ordem jurídica para você é uma, para mim é outra. Quando se quebra esse modelo e se parte para a Revolução, formando-se um estado possivelmente constitucional de direito na Revolução Francesa, agora nós vamos ter um Estado só com uma ordem jurídica igual, entre aspas, para todos. Mas, primeiramente, uma igualdade meramente formal. Então, o papel do Estado agora, em 29, com o creche da Bolsa Americana, a acumulação de riqueza daqueles detentores dos meios de produção, faz com que uma massa de desempregados façam, então, uma nova reanálise. Eu preciso repensar a intervenção do Estado na economia. E aí aquele economista que era o Adam Smith, no modelo smithiano, dá lugar a um segundo modelo, que é o modelo que vai prevalecer de 29 até 1980, na Europa, por exemplo. Então, é o modelo de... Adam Smith é o primeiro modelo, é o modelo de Keynes, ou seja, o John Maynard Keynes, um economista inglês, que na verdade não era economista, era filósofo, e pensou assim, o Estado tem que intervir na economia. Porque o Estado intervindo na economia, o Estado vai gerar, vai gastar. O Estado, ele arrecada. O Estado, ele tributa. Então o Estado tem fonte de receita. Muitas vezes o Estado produz a própria moeda. E aí, se eu pensar na equação, por exemplo, do PIB, Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos por um Estado soberano no período de um ano, como é que se dá a equação do PIB lá na economia? Eu tenho consumo das famílias, mais investimento, mais gastos do governo, mais balança comercial, que é exportação menos importação. Essa aqui é a equação do PIB, reduzida, é claro, né? Consumo das famílias e investimento. Eu quero que você olhe isso aqui, ó, gastos do governo. Isso aqui vai ser de total relevância para o nosso estudo, senhores. Os governos, a administração pública, o poder executivo, o que ele vai fazer? Ele entra na economia colocando dinheiro, gastando. Então Keynes tem uma frase que diz que no governo inglês, o governo deveria abrir um buraco e fechar um buraco. André, mas no final não vai ter buraco? Qual é a importância de abrir um buraco e fechar um buraco? Ora, senhores, ele vai gerar um emprego, vai pagar um salário, vai empregar alguém para abrir o buraco e vai empregar alguém para fechar o buraco. Ele vai transferir renda do governo, do setor governamental para as famílias. É o que, na pandemia, o governo está fazendo. Ora, o que é isso? Se não a equação do PIB sendo demonstrada aqui por aumento dos gastos governamentais. 3 parcelas de R$600, R$800, sei lá quanto. Então, quando ele coloca para cada brasileiro, naquelas condições que preencham, obviamente, dentro das normativas do governo, que sejam preenchidas, R$600, R$1.800 para cada pessoa, são bilhões, senhores.
gasto do governo. Esse gasto do governo vai para consumo das famílias, aumentando o PIB. Então o que Keynes vai dizer? O papel do Estado agora, que inicialmente, sob a visão de Smith, era um Estado que se absteria de intervir, o Estado agora tem que intervir para aumentar os gastos governamentais. Então agora eu tenho um Estado chamado de Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social fica conhecido como Welfare State. Welfare State. Então o Estado do Bem-Estar Social chega no Brasil. Chega no Brasil a partir de 1930. Constituição getuliana. Ou seja, o Estado intervém, o Estado gasta, o Estado vai passar a ter competência para prestar serviços que outrora não eram de sua atribuição. Artigo 6º da Constituição Federal atualmente, né? Os chamados direitos sociais, direitos de segunda geração, educação, saúde, assistência social, trabalho, lazer, cultura, ou seja, os direitos de segunda geração. Porque os direitos de segunda geração estão ligados aos direitos à igualdade. E é importante você lembrar que aqui a igualdade é a igualdade material, porque a igualdade formal foi garantida nos direitos de primeira geração, quando você sai de um Estado absolutista para um Estado democrático de direito. Porque no Estado absolutista eu tinha duas ordens jurídicas vigentes. Então havia direitos que eu não poderia jamais alcançar, porque essa ordem jurídica não valia para mim se eu não pertencesse ao clero, se eu não pertencesse à nobreza. Qual é a quebra de paradigma com a Revolução Francesa, que surge o direito administrativo? A quebra de paradigma é agora, eu só tenho uma ordem jurídica. Essa ordem jurídica vale para todos nós. Primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Emmanuel Sieyès falou isso lá no tratado que escreveu. Ou seja, quem é o terceiro Estado, que deu origem ao poder constituinte originário. Quando você estuda em constitucional o poder constituinte originário, você estuda lá um tratado de um abade, Emmanuel Sieyès, que perguntou quem é o terceiro Estado. Dali, pensa-se no surgimento do poder constituinte originário nas constituições modernas. Ora, o terceiro Estado era justamente a plebe. Agora eu tenho que ter uma ordem jurídica que seja para o primeiro Estado, para o segundo Estado e para o terceiro Estado. Só que agora eu só estou garantindo, isso é importante ficar frisado aqui, eu só estou garantindo igualdade formal, eu não tenho ainda igualdade material, porque a igualdade material significa o seu filho ter acesso ao colégio e o meu também. Só que você é detentor dos meios de produção, você tem como adquirir. Eu não tenho, porque eu só tenho a minha força de trabalho para vender. Mas o exército industrial de reserva está gigantesco. Ora, o salário está lá embaixo. Então essa desigualdade material é o que prevalece. Surge então a segunda fase do constitucionalismo, que é o chamado constitucionalismo de segunda geração, direitos de segunda geração, direitos sociais, igualdade, artigo 6º, trabalho, educação, saúde. Quem é que tem que garantir isso? O Estado. Então o Estado, que no primeiro momento tinha o papel de guarda noturno, de vigia das regras do jogo, por esse Estado, direitos negativos, agora o Estado tem que intervir. E qual é a repercussão disso no direito administrativo? Total, porque agora o Estado chama para si serviços públicos que outrora deveriam ser prestados pela iniciativa privada. Direitos de segunda geração, Estado do bem-estar social. Estou fechando esse bloco para no próximo bloco começar falando da crise do Estado social ou do bem-estar social e o surgimento do Estado mínimo neoliberal ou gerencial para a gente fechar essa primeira aula. Te aguardo então no próximo bloco. Um abraço e até lá.